Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir para valer. A palavra de nossa salvação. E agora vamos nos assentando, encontrando nosso lugar e cantando: louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Nós temos nessa tarde, meus irmãos, a partir dessas 3 leituras, Oséias, Davi, no Salmo 50, e Lucas, nesse capítulo 18, nos apresenta essa história linda contada por Jesus. Nós temos um roteiro de oração para experienciar milagres. A liturgia hoje começa solenemente com a primeira leitura nos convidando: vinde, voltemos ao Senhor. Mas voltemos ao Senhor para valer. O versículo 3: apliquemo-nos a conhecer o Senhor. A liturgia do dia ensina a gente a seguir o Senhor. Sua vinda é certa como a aurora, mas aplicar para valer, porque vosso amor, o vosso, meu e o seu, é como nuvem da manhã, como orvalho que logo dissipa. Por que Deus não pode realizar grandes maravilhas em nossa vida? Porque nós temos um amor e uma oração passageira. Então, vinde, voltemos ao Senhor. Ele vai nos curar, Ele vai nos levantar, há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. Veja um termo desse, restaurar, um texto escrito uns 500 anos antes de Jesus. Restaurar é fazer de novo, segundo o projeto original. E essa restauração, nos disse Davi, no começo,
E no final do Salmo 50, que nós acabamos de cantar, ao colocar-se diante de Deus, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Davi estava vivendo uma situação pavorosa. Davi tinha cometido uma cadeia de pecados. Pecados hediondos, pavorosos. O adultério que o levou a assassinar o marido da mulher com a qual ele adulterou. Pecado terrível, ainda mais ele sendo um rei, sendo um ungido, para mostrar para mim e para você que não existe situação de doença ou de pecado que não tenha uma solução em Deus. Mas então por que será que quantos de nós aqui já rezamos, já fizemos novena, já fizemos trezenas, já rezamos isso, aquilo, e não fomos curados, não fomos libertos? Porque talvez estejamos rezando a oração do fariseu. Não basta simplesmente rezar. Não basta ainda que a oração seja verdadeira. Os dois fizeram oração verdadeira. Em nenhum momento Jesus disse que o fariseu estava mentindo. Os dois saíram e subiram para o templo, para orar. Quer coisa melhor? Coisa bonita, intenção maravilhosa, gesto maravilhoso. Só que o final do Evangelho, Jesus diz que um deles voltou para casa justificado, equilibrado, curado, sarado, restaurado. O outro não. Mas a lógica aqui do texto é que voltou para casa restaurado aquele que era o mais correto. Qual dos dois era o mais correto? Sem dúvida nenhuma o fariseu. Oxalá eu tivesse 3 dessas 7 qualidades que o fariseu tem. Esse homem é bom, esse é um carismático de primeira linha. Esse dá 10-0 em nós padres, seminaristas, freira. O homem tem 7 qualidades. 7 é o número perfeito. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma. Primeira qualidade, ele sabe louvar. Graças te dou, ó Deus. Segunda qualidade, não sou como os demais homens ladrões. Terceira qualidade, não sou injusto. Quarta qualidade, não sou adúltero. Quinta qualidade, não sou publicano. Sexta qualidade, jejuo 2 vezes por semana. Sétima qualidade, pago o dízimo de todos os meus lucros. O homem era bom. Jesus por pouco não ajoelhou na frente dele e falou: dá uma bênção em mim aqui. Não é? O homem era um espetáculo. Dificilmente você vai. É o gênero que a senhora queria. Um homem desse naipe. Um homem de 7 qualidades. Perfeito. Santo. E por que Deus não ouviu a oração dele? Ele não foi rezar. Ele não foi dialogar com Deus. Ele foi falar dele. Ele foi se elogiar para Deus. Ele foi quase que lá dizendo assim: olha, o Senhor deve estar muito satisfeito hoje de ter uma obra-prima feita eu. Sim, ele achava que estava prestando um favor para Deus. Ai, gente, que tristeza que nós também somos assim. Aliás, digo uma coisa a você: se você ainda não atingiu o seu objetivo pelo qual você tem rezado,
é porque a sua oração é cópia da oração do fariseu. Cada vez que eu aponto para alguém o defeito, o erro de alguém, é porque eu estou me achando melhor do que a pessoa. Eu acho que eu sei rezar. Eu não aceito quem reza diferente, quem pensa diferente, quem ama diferente, quem se veste diferente. Aqui está um obstáculo imenso para o milagre, porque nós não aceitamos nada que seja diferente, e Deus é o grande diferente. Deus age sempre diferente, e quem não tiver a coragem de entrar nessa alteridade, nessa diferença, nessa distinção, não tem como acolher a graça de Deus. O fariseu não foi rezar. Talvez até ele tenha saído de casa para rezar. Ele foi lá paparicar-se diante de Deus. Para quê? Para que esse homem precisava de Deus? Pagava o dízimo, rezava não sei quantas vezes, sabia a Bíblia de cor, não era adúltero, não era injusto, não era pecador. Ninguém, olha, Senhor, pode investigar, ninguém tem nada a falar a meu respeito, ninguém. Claro, você faz bem feito, ninguém vê. O fariseu estava com uma capa. Essa mesma capa impede a graça de Deus de entrar no seu coração. E o publicano? Publicano, o nome já diz, pecador público. Todo mundo sabia que ele era pecador. E ele também. Tanto que ele fica de longe. São Lucas disse que ele nem conseguiu chegar perto. O publicano, versículo 13, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Aqui começa o milagre. Olha a humildade dele. Ele é alguém que precisa de Deus. Oh, meus irmãos, a indiferença religiosa produz um ser humano que acha que não precisa de Deus. O mundo está criando um ser humano que não precisa de Deus. Eu preciso de Deus para quê? É um conceito utilitarista. Do mesmo jeito que eu uso as coisas, o copinho descartável, a fralda descartável, eu uso as pessoas. São pessoas descartáveis, pessoas Big Brother, pessoas que eu elimino da minha vida. E agora a indiferença religiosa acabou de gestar um Deus descartável. E não foi o que disse a primeira leitura? A oração, a fé desse povo é feito o orvalho da manhã. Orvalho da manhã, gente, dura até a hora que o sol sair. É coisa rápida, é coisa passageira. Um Deus descartável. As pessoas estão atrás de um Deus descartável. Um Deus que eu uso quando eu quero, do jeito que eu quero. E se ele não satisfizer os meus interesses, eu o elimino, porque eu vou em outros lugares aonde me dão um Deus à minha imagem, um Deus do tamanho da minha mediocridade, um Deus à imagem e semelhança da minha pequenez. Por isso troca-se de religião como se troca de pessoa, como se troca de coisa. Esse fariseu não precisava de Deus, o publicano precisava. Por isso ele não olha, ele não ousa olhar, ele abaixa a cabeça. Eu preciso de Deus. Ah, meu irmão, num mundo onde o ser humano é o senhor de tudo, onde um botão resolve tudo, onde tem máquina para tudo, onde o ser humano é elevado ao máximo, você tem que dizer humildemente: eu preciso de Deus. Quantas vezes você tem dito isso? Eu preciso de Deus.
O fariseu é alguém que acha que Deus precisa dele. Tem uma música que canta na igreja, que eu tenho uma raiva dessa música. Tenho certeza que quem fez deve ser muito santo, é eu que tenho raiva dela. Mas a música fala assim: Deus precisa de mim. Deus precisa, isso é a petulância. Eu que preciso de Deus. Eu que necessito de Deus. Sem Deus eu não sou nada. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Mas no capítulo anterior Jesus disse: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e fará ainda maiores do que elas. Muito maior. Como é difícil para nós, meus irmãos, tirarmos a casca da hipocrisia. Inclusive a pior de todas as hipocrisias é a hipocrisia que derruba nós padres, nós religiosos, seminaristas, freira, carismático. A hipocrisia de achar que é santo, de achar que sabe rezar. Outro dia eu disse lá em Joinville isso, tinha até uma padraiada lá participando da missa. Eu disse: olha, tem gente que tem dificuldade de rezar em línguas. Claro, são pessoas muito cultas, eles já sabem rezar, eles têm aquele breviário, eles sabem rezar em latim, sabem rezar em grego, sabem rezar em italiano, eles sabem rezar os salmos todos. Então uma pessoa dessa não consegue rezar em língua. Oração em língua é para gente boba, assim, que nem eu, que não sabe rezar. Aí não sabe rezar, o Espírito Santo vem e fala: pronto, aí leva. A hipocrisia faz com que a pessoa, ela não... Veja, o que São Paulo, escrevendo aos Romanos, falou sobre a ação do Espírito Santo? E nesse livro, Experienciar Milagres, há um longo capítulo sobre isso. Sem a ação do Espírito Santo em nós, nós não conseguiremos produzir os frutos de Deus, os milagres de Deus. São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Mas, gente, o tempo todo nós somos treinados a mostrar a nossa fraqueza? Nós estamos sendo treinados para não recebermos milagres. Nós somos treinados para ser forte, para ser grande, para ser importante. Nós não somos treinados para mostrar fraqueza. Nós escondemos essa fraqueza. Mas um dia ela vem. Sabe o que é mais terrível? Quando eu escondo a minha fraqueza, eu não tenho coragem de me confessar, eu não tenho coragem de me colocar diante de Deus como alguém que precisa, eu escondo essa fraqueza, ela se transforma em pecado e ela começa a criar raízes dentro do meu corpo. Por que será que a gente vê tanto religioso, tanta religiosa, tanto padre, tanta gente que se diz cristão, que é uma pessoa frustrada, azeda, amarga, que a única coisa que sabe fazer é atazanar a vida dos outros? Essa pessoa não pode ser milagre, não pode ser canal de milagre para ninguém. Os grandes santos que foram grandes canais de milagre, eles rezavam com simplicidade. Tome, por exemplo, Padre Emiliano Tardif, que morreu não tem muitos anos, e que Deus o usou para fazer quantos milagres. Emiliano estava no meio daquelas assembleias com o Papa, com o Bispo, com o Cardeal. A oração dele era aquela oração simples. Tia Laura, nossa querida, minha querida tia Laura, que eu sentava na taipa do fogão na casa dela para comer, porque ela cozinhava bem, que era uma coisa melhor. Como é que aquela mulher lá no Morumbi, o Morumbi lotado, ela pegava o microfone, falava um trechinho da Bíblia, começava a rezar: Nosso Senhor está fazendo isso aqui. Porque ela não tinha nada a perder, ela não tinha que se preocupar com a imagem dela. Nós padres e seminaristas, nós temos um medo danado, nós temos que nos preocupar com a nossa imagem, porque senão os outros padres vão falar, os outros bispos vão falar, fulano vai falar, e preocupado com a imagem, nós vamos apodrecendo por dentro, perdendo a unção, perdendo a força.
Está na hora de arrancarmos as máscaras da hipocrisia e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, meu Deus, eu não sou nada, meu Deus, eu necessito. Mas para isso eu preciso assumir que eu sou pecador. Não adianta eu querer fingir que eu sou fariseu e nem fingir que eu sou pecador. É preciso fazer o que Davi fez: cair em si. E essa vai ser a temática da missa amanhã. É preciso reconhecer a necessidade que eu tenho de Deus e começar a dobrar mais o joelho no chão, porque muitas pessoas tentarão nos derrubar, mas dificilmente alguém nos derruba se a gente está ajoelhado. Não é verdade? Vem, empurra você, ó, bate a mão no chão, empurra do lado, ó. Ajoelhado eu já estou mais perto do chão, mais difícil de cair. Quantos de nós estamos rezando igualzinho esse fariseu prepotente? Faz uma reza teórica. Todas as orações que vocês vão encontrar nesse livro não tem teoria. Uma coisa que vai chamar a sua atenção, porque chamou a minha: passando por vários reis, homens e mulheres importantes, incluindo Jesus. Todos eles, sem exceção, tiveram a sua prostração em Deus. Como é que nós começamos a quaresma? A pregação de Jonas, e Jesus disse que não vai dar outro sinal no seu de Jonas. Jonas nem queria ir em Nínive pregar. Ele falou: eu não vou lá, não vou, porque eu sei que o Senhor é bom, eu vou lá, eu falo, e depois não acontece, vai ficar feio para mim. Aí fugiu, entrou na boca do peixe, o peixe. Nem o peixe não quis o Jonas. Vomitou ele na praia. Lá em Afo. Nem o peixe. Você já pensou, o João estava mal. O que é isso? Algo que vai estar 5, mostra para mim. O resto esquece. Nem o peixe não quis o Jonas. Ninguém quis Jonas. Aí ele falou: é bom. Foi para Nínive, uma cidade imensa, vários dias, e foi falando: dentro de tantos dias Nínive será destruída. Acontece que todos acreditaram na palavra de Jonas, inclusive o rei. E a primeira coisa é impressionante: Josias, Ezequias, o rei de Nínive, Esther, reis e rainhas, Davi, impressionante. Todos eles, a primeira coisa que faz diante de uma desgraça, diante de um problema, é tirar a coroa, tirar a roupa de rei, descer do trono, vestir-se de cinza, que nem nós metemos cinza na nossa cabeça no primeiro dia da quaresma, despojar, vestir-se de saco, prostrar-se. A rainha fica deitada um dia inteiro prostrada. Será que nós já tivemos problema sério? Segunda coisa, então, primeiro é despojamento. Segunda coisa, a coragem de mostrar para Deus aquilo que você é. Talvez lá fora você tenha que ser fingido, tá bom. Tem lugar que a gente tem que ser fingido por obrigação. Você trabalha numa loja, você tem que ficar rindo, professor. Né? Você trabalha na igreja, paz de Jesus, vontade de enfiar a mão na lava da pessoa. Né? Pessoa não tem culpa. Mas eu preciso ter um lugar aonde eu tiro a minha hipocrisia. E tem que ser diante de Deus, porque quem não tira a hipocrisia diante de Deus vai tirar diante do mundo, vai tirar nos botecos, na zona, ixi. Em algum lugar tira a máscara. Ao tirar essa máscara, portanto, o segundo passo, faça uma oração que reflita aquilo que você é. Que oração lindíssima! O publicano,
mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ah, que coisa! Eu gosto muito quando nós rezamos: eu pecador, confesso a Deus. Pensa na palavra: Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamento, palavra, atos, omissões. Agora eu gosto dessa parte. Por minha culpa. É para bater no peito. Por minha culpa. Minha tão grande culpa. Eu não julgo ninguém. Não é por culpa do fulano, do ciclano, da beltrana. É por minha culpa. Minha tão grande culpa. E ainda dou um passo agora na humildade e peço à Virgem Maria, ela é santa, aos anjos, aos santos e... Olha que coisa fabulosa a igreja nos ensina para a nossa cura e libertação. Eu peço humildemente a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Nós fazemos isso? Oh, meu irmão, não mesmo, falou muito bem. Ao menos eu não tenho visto isso não. O que eu mais vejo, a partir de mim, tudo que eu prego é sempre a partir de mim mesmo. Eu experimento para valer. Eu sei a porcaria, não posso falar outra palavra, que veio um e-mail xingando que eu falei. Andar para o bispo assim, o padre falou merda, não pode falar merda. Nossa. Ô, Dom Eduardo, escapou. Mas também é uma merdinha assim, não é uma merda, né? Francês fala la vie c'est la mère, e é mãe, né? Não xinga a gente. Então, eu tenho que saber essa porcaria que eu sou, reconhecer isso. Olhe para mim. Será que eu rezo por essas pessoas que estão rezando comigo, na comunidade, na família? Peço à Virgem Maria. Para a Virgem Maria não é difícil pedir. No livro Segredos de Cura Interior, eu faço lá um capítulo ensinando como Maria nos ensina a cura interior, na oração do terço. Aos anjos e santos, não é difícil pedir para santo interceder por mim. Mas e a vós, irmãos e irmãs, você que eu não gosto, inclusive você que está sentado lá naquele banco que eu não vou com a sua cara. Eu peço para você rezar por mim, que intercedeis por mim junto a Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês: se nós começássemos a colocar em prática só a oração do missal, da missa, ainda digo mais, daquela missa de 20 minutos que muitos padres celebram, que não tem sermão, não tem canto, não tem nada. Se você botasse aquilo em prática, em uma semana, você estaria experimentando milagres estrondosos da sua vida. Porque a palavra de Deus não volta sem antes fazer o efeito. E tem uma palavra de Deus proferida a seu respeito, a meu respeito, e é isso que o encardido não quer que aconteça. Então nós precisamos ter a coragem de aprender a falar para Deus a partir do nosso coração. Mas acontece o seguinte: como nós estamos acostumados a pensar nas palavras que nós falamos para as pessoas, a inventar um discurso para querer impressionar a pessoa, como nós precisamos ficar nos justificando diante dos outros. Treinamos isso, depois quando vamos falar com Deus fazemos a mesma coisa. Eu queria ler para você o último capítulo desse livro, porque talvez se você for ler depois, você não vai ler com a entonação que é para ler. Eu vou ensinar a ler. Dona Nazaré é uma mulher de muita fibra, muito pobre, vive sozinha nesse mundo, ao lado de sua filha, uma menina moça, que nasceu com sérios problemas sanguíneos. Desde pequena a menina sempre viveu doente.
Poucas foram as noites que Dona Nazaré não passou acordada boa parte do tempo, tentando aliviar a dor da sua pequena. Além das muitas dores que sentia em todo o corpo, a menina tinha uma fraqueza tão acentuada que a impedia de fazer até mesmo os serviços mais simples. Por ter que cuidar da filha e sendo sozinha no mundo, Dona Nazaré vivia de uma pensão de meio salário mínimo, conseguida a duras penas, graças à ajuda de um vereador da região. O dinheiro mal dava para comer, quanto mais para comprar os remédios, cada dia mais necessários e mais caros. A menina vivia à base de remédio caseiro e do cuidado primoroso da bondosa mãe. Infelizmente, com o passar do tempo, o problema da menina foi piorando. Naquela manhã, depois de uma noite inteirinha ao lado da filha, Dona Nazaré não teve outra saída, senão ir até Itajubá, a cidade mais próxima, para ver se conseguia alguma ajuda. Como não conseguiu dinheiro para levar a filha, que estava fraca demais, tentou ajuda junto aos estudantes de medicina que fazem estágio no hospital universitário. Infelizmente, o hospital não dispõe de condições para fazer o atendimento domiciliar, ainda mais que a paciente estava a 18 quilômetros de distância. Dona Nazaré não desistiu, mas não desiste. Foi até a Santa Casa. Quem sabe ali encontraria um médico que pudesse ir até sua casa para tentar curar sua filha. Também lá não conseguiu nada, a não ser a promessa de que se trouxesse a menina, tentariam dar um jeito de interná-la. Mas infelizmente, não teriam como deslocar-se até o interior. Ela ficou pensando, para ir até Delfim Moreira, pedir a ambulância da prefeitura, era uma viagem fora de mão, quase impossível. O jeito era trazer a menina para a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Nasceu no coração daquela mãe aflita um raio de esperança. Quem sabe conseguiria alguém que ajudasse a trazer a menina. Decidiu voltar para casa e pedir ajuda aos vizinhos. Pensou especialmente no japonês, um plantador de arroz que tinha um jipe e de vez em quando as presenteava com meio saco de arroz recém-colhido. Quando voltava ao mercado municipal, que tomaria o ônibus ou pegaria uma carona, Dona Nazaré passou em frente à igreja matriz Nossa Senhora da Soledade. Como boa mineira, entrou para rezar um pouco. Dentro da igreja tinha um grupo de animados jovens, rezavam, cantavam. É um grupo carismático. Por alguns instantes, Dona Nazaré acabou se esquecendo da sua filha doente. A música daqueles jovens era bonita demais, e Dona Nazaré foi se misturando ao animado grupo. Depois de algumas suaves canções, os jovens começaram a rezar. Cada hora era um que fazia uma oração espontânea, lindas e profundas orações. Dona Nazaré, se sentindo motivada e talvez até mesmo contagiada pela fé daqueles jovens, quase da idade da sua filha, também se dispôs a fazer uma oração. Claro que os jovens ficaram felizes e acolheram com muito carinho a sua disposição. Mas quando a mulher começou a oração, alguns dos meninos tiveram que se segurar muito para não cair na gargalhada. Que oração mais estranha aquela mulher estava fazendo. Ela falava com Jesus como se fosse um entregador de pizza, pensou um dos meninos. Quem será que ela pensa que é Jesus para falar desse jeito com ele? Questionava intimamente uma das coordenadoras do grupo. A mulher começava a rezar com devoção, a oração dela.
Senhor Jesus, olha, sou eu, a Nazaré. Não sei se o senhor se lembra, sou lá do Biguá. Muitas vezes, já conversei com o senhor lá na igreja de São Benedito, lembra? Pois é, Senhor Jesus, o problema da minha menina está cada vez pior. Essa noite ela não pegou os olhos nem um minuto, eu também não. A pobre da coitadinha gemeu a noite toda, virava de um lado para o outro, suava feito uma condenada. Não sei como ela está lá agora. Vim aqui para ver se achava um médico, para ir em casa consultar ela. Mas os médicos não podem ir. Se fosse o doutor Gaspar, eu sei que ele iria. Que Deus o tenha. Lá na Santa Casa, mandaram eu trazer a menina. Como eu vou conseguir fazer isso? Ela está fraca demais. Não temos dinheiro para alugar uma ambulância. Até pensei em pedir ajuda para o seu Toshio, aquele bondoso plantador de arroz. Quem sabe ele traz a menina. Mas agora eu estou aqui, senhor. Eu queria pedir, já que o senhor está em todo lugar, o senhor bem que podia ir até lá em casa curar minha filha. Não custa nada. O senhor sabe e pode. Os jovens estavam estranhando aquela oração. 2 rapazes dos mais novos, não conseguindo segurar o riso, chegaram a sair da igreja. Onde já se viu uma pessoa rezar desse jeito? Até é falta de respeito falar assim com Jesus. Ela nem louvou o Senhor, não recitou nenhum versículo da Sagrada Escritura. Ela não sabe rezar. Com certeza nunca fez uma experiência de oração. Sua oração estava atrapalhando o grupo. O grupo estava indo tão bem, concluiu um dos rapazes que tinha saído. Dona Nazaré continuou rezando. É verdade. O senhor num instantinho podia ir lá em casa, curar a menina e já voltava. Não é difícil chegar na nossa casa, não. O senhor pega a rodovia que vai para Aparecida do Norte. Lá eu sei que o senhor conhece bem. Na ponte de Santo Antônio, o senhor entra rumo da Fimoreira. Só que na hora que chegar na Água Limpa, bem em frente à fábrica de queijo, o senhor vira para a esquerda, passa a ponte e continua. Depois da ponte não vira para a direita, não. Lá vai para o mosteiro de Serra Clara. Minha casa fica para o outro lado. Então o senhor passa a ponte e segue reto. Em frente sobe um morrinho meio pesado e já vai virando para a direita. Logo o senhor já chega lá na estação, onde antigamente a gente pegava o trem. Não é lá não. Lá tem uma placa com o nome Biguá, mas o Biguá é mais para cima. O senhor passa as moradas do pessoal dos Ramos, depois vem a reta do Zé Gaspar, chega na curva da Crídia, ali não vira para o lado da ponte não, passa meio reto. Para o lado esquerdo, sobe o morrinho do grupo escolar. O senhor vai passar em frente à casa onde o baiano morava. Depois vem a casa que era do Venazão. Ali tem até um atalho, mas é melhor o senhor ir pela estrada mesmo. Logo depois da curva, o senhor já vai ver a igreja de São Benedito. Ali é fácil. É só o senhor perguntar no bar do Lourenço, que ele sabe onde fica a minha casa. Ele vende queijo. É o vereador que arrumou o fundo rural para nós. É só o senhor pedir para ele, que é até capaz dele levar o senhor lá em casa. Eu moro pertinho. A essa altura, os jovens já estavam se esforçando para não cair na gargalhada. Era uma experiência inédita, além de longa. Aquilo, segundo eles, não era oração. Mas Dona Nazaré continuou. A hora que o senhor chegar lá em casa, a porta vai estar trancada. Não tem problema. A chave está no vaso de flor que fica pendurado no alpendre. O senhor pode entrar, cura minha filha e depois, por favor, tranca de novo a porta, que eu me preocupo muito com a menina. Depois que o senhor curar ela, é só fechar a porta, colocar a chave no mesmo vaso, que a hora que eu chegar eu acho e entro. O jovem que tocava violão começou a tocar uma música e cantar bem alto.
Dona Nazaré parou de rezar, saiu da igreja até meio triste. Nem deu tempo dela dizer para o Nosso Senhor que tinha café no bule em cima do fogão de lenha. Caso ele quisesse tomar um golinho, e no forninho tinha bolão de fubá. Paciência. Até que o jovem cantava bonito. Só foi meio grosseiro interrompendo a minha oração. Com o pensamento, continuou rezando. Desceu a escadaria da matriz, atravessou a ponte, que antigamente era muito mais bonito quando tinha os 2 arcos, e foi na direção do mercado. Quem sabe um filho de Deus não lhe daria uma carona? Graças a Deus conseguiu a carona no caminhão do Vicente Silva. E pouco mais de meia hora, lá estava ela de volta, sem remédio, e com a esperança de pedir ao senhor Toshio que levasse a menina para a Santa Casa. Qual não foi sua alegre surpresa quando abriu a porta de sua casinha e encontrou sentada, comendo um delicioso prato de arroz doce, a sua filha querida. A menina deu um pulo de alegria e veio correndo abraçar a mãe. Dona Nazaré ficou estupefata. Já tinha até se esquecido da sua reza na igreja. Minha filha, você de pé, que cara mais boa! Como é que isso aconteceu? E a menina começou a explicar. Olha, mamãe, eu estava deitada como a senhora me deixou. Rezei meu texto da misericórdia junto com a Eliana Sá, escutando a rádio Canção Nova. E acabei cochilando, ouvindo o diácono Nelsinho Correia cantar. Quem me segurou foi Deus. De repente, eu escutei um barulho na porta. Como estava quase dormindo, achei que fosse a senhora, que já tinha voltado. Nossa, mamãe, quase eu morri. Não era a senhora, era um homem, muito bonito, grande, risonho. Ele usava umas roupas diferentes, tinha um cabelo enorme. Me olhou como nunca ninguém me olhou na vida. Ele foi chegando perto de mim, eu fui perdendo o medo. Comecei a sentir um negócio que parecia um choque elétrico. Meu sangue parece que fervia. Ele não falou nada. Fui chegando em silêncio, devagarinho, com um baita sorriso nos lábios. Chegou perto da minha cama, me estendeu a mão. Pensei que fosse um médico. Tentei perguntar pela senhora, mas as palavras não saíam. Eu falava, mas não escutava nada. Eu acho que eu estava muda, surda, não sei. Só sei que ele me segurou firme pela mão. Foi me levantando vagarosamente, me colocou de pé e me deu um grande abraço. Com os olhos cheios de lágrimas, Dona Nazaré foi reproduzindo quase que inconscientemente os gestos, como a menina ia descrevendo. E ela, com os olhos molhados de lágrimas, continuou. Depois de me abraçar demoradamente, ele foi saindo bem devagarinho. Deu um gostoso beijo na minha testa e foi se afastando. Quando estava quase perto da porta, ele fez um sinal de tchau e falou: diga para sua mãe que eu vou deixar a chave no vaso de flor. Depois ele ainda completou: gostei muito da flor. É a primeira vez que eu vejo lágrimas de Cristo em vaso. Adorei a ideia. Claro, nenhuma das duas conseguiu achar palavras para manifestar sua gratidão a Jesus. A única coisa que fizeram foi buscar aquele vaso de lágrimas de Cristo, colocá-lo sobre a mesa, perto do rádio,
beijá-lo com um carinho quase sacramental. E olhando o pequeno crucifixo na parede, fizeram chegar até o céu uma linda oração de louvor. Muito obrigado, Senhor. Viu? O Senhor achou direitinho. Eu não falei que era fácil? Obrigado mesmo. Eu tinha certeza que podia contar com o Senhor. Deus lhe pague. Meus irmãos, ou nós aprendamos a rezar feito essa mulher, ou Deus não poderá fazer milagre em nossa vida. E eu queria que você falasse assim para Jesus agora. Eu queria que você agora dissesse: ô Senhor, o Senhor bem que podia ir lá em casa. Fala para Ele. Fala para Ele quem está deitado lá na cama. Dá o caminho para Jesus. O Senhor bem que podia entrar agora no meu coração, Jesus. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor sabe, Senhor, que eu tenho sido essa pessoa ferida e machucada pela vida, e especialmente ferida e machucada pelos meus pecados. O Senhor sabe, Senhor, que eu tenho vivido feito um publicano e rezado feito fariseu. Vivido feito um publicano, cheio de pecado, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de mentira. Meu coração está cheio de ódio, amargurado, entristecido, cheio de rancor. O Senhor sabe que eu estou carregando dentro de mim, durante tantos e tantos anos, Senhor, esse coração petrificado. Eu vivo feito publicano, Senhor. Eu estou me prostituindo, me estragando, Senhor. Eu sou infiel à minha vocação, à minha vida, ao meu matrimônio. E no entanto, Senhor, eu rezo feito fariseu, que me acho mais do que os outros, que ainda condeno, ainda falo mal, ainda critico. Mas hoje, Senhor, hoje eu vim aqui na Canção Nova. Hoje eu liguei a minha televisão, eu estou diante desse computador, eu estou escutando esse rádio, Senhor, porque eu quero deixar de ser publicano e fariseu. Eu quero rezar assim, Senhor. Eu quero viver feito um fariseu e rezar feito um publicano. Eu quero viver corretamente. Eu quero colocá-lo como Senhor da minha vida. E quero sempre ter a humildade suficiente para reconhecer que eu sou miserável, que eu sou pecador. Eu quero viver, Senhor, os valores da minha fé cada vez mais coerentemente. E quero ter a humildade suficiente, Senhor, para reconhecer cada vez mais que o bem que eu consigo fazer é consequência da graça e da misericórdia que o Senhor opera em minha vida, em minha história. Senhor, eu vim a esse acampamento, eu liguei o meu rádio, a televisão, o meu computador, porque eu estou precisando urgentemente de um grande milagre na minha vida. Eu preciso, Senhor, que pelo Teu amor infinito e a Tua infinita misericórdia, hoje o Senhor venha com o Espírito Santo arrancar do meu peito esse meu coração petrificado, estragado, hipócrita, mentiroso, que vivo atrás dos aplausos do mundo, que vivo atrás das coisas do mundo, que vou me apegando às coisas. Eu preciso, Senhor, que o Senhor arranque do meu coração a raiz dessa amargura que gera em mim essa tristeza, esse mau humor, que reclamo de tudo, Senhor, de cada comida, de cada pessoa, de cada barulho, Senhor. Eu não aguento mais viver essa hipocrisia, Senhor, viver esse farisaísmo. Eu não aguento mais, Senhor, ser dominado pelo pecado, pelos vícios. Mas também, Senhor, não aguento mais essa doença,
essa enfermidade física, Senhor, que há tantos e tantos anos, há tantos meses, há tantos dias, Senhor, vem tirando a minha paz, vem tirando a minha alegria. Por tua misericórdia, Senhor, vem agora ao encontro da minha fraqueza, Jesus. Vem agora ao encontro da minha necessidade, Senhor Jesus, e toca-me com o seu amor infinito, com a sua misericórdia infinita. É por isso, Senhor, que nessa noite, nessa tarde, nesse dia, nesse acampamento, eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade, eu reconheço o meu pecado, eu assumo, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, e que eu tenho andado tão longe de Ti, Senhor. Eu reconheço que eu necessito, Senhor, desesperadamente eu necessito, Senhor, da tua misericórdia. Ponha sobre mim hoje, Senhor, o olhar misericordioso, que o seu coração rasgado na cruz, como fonte de milagre, de cura e de restauração. Toca agora, Senhor, toca nessa pessoa ferida, machucada. Jesus, por tua misericórdia, não pelos méritos, mas por tua misericórdia, vai agora, Senhor, lá na raiz. O Senhor sabe, Senhor, aonde está escondida essa chave. Entra, Senhor. Essa chave que está nesse vaso de flor, toma, Senhor. Entra, abre a porta, Senhor. Abre a porta desse coração, Senhor. Vá, Senhor, por tua infinita bondade, lá na raiz dessa doença. Arranca a raiz, Senhor, desse câncer. Arranca, Senhor, a raiz dessa leucemia. Arranca, Senhor, a raiz dessa paralisia, dessa cegueira, dessa surdez, dessa enfermidade cerebral, Senhor, dessa enfermidade sanguínea. Arranca, Senhor, a raiz dessa enfermidade do coração, essa sujeira acumulada, Senhor, essas veias entupidas, essas artérias entupidas. Toca agora, Senhor, com tua bondade, em cada um desses ossos que formam a coluna, em cada nervo, em cada músculo, Senhor. Essa coluna torta, dolorida, vai colocando no lugar, Senhor. O Senhor pode, o Senhor sabe, e nós estamos pedindo, Jesus. Vai passando agora, Senhor, no meio desse povo. Vai entrando agora em nossos lares, Senhor. Vai até as casas, Senhor, daqueles e daquelas que agora conosco oram na certeza de que o Senhor pode estar chegando agora a esse lugar e arrancando ali a raiz de todas as enfermidades, Senhor. Senhor, essa nossa irmã que tem esse laudo médico terrível, com poucos dias de vida, realize esse milagre, Senhor. Nós suplicamos, Jesus, nos ensinasse, Senhor, que aqueles que orassem em seu nome fariam coisas maiores do que o Senhor fez. Nós agora oramos, Senhor, em seu nome. Ó Pai, é em nome do seu Filho Jesus que nós suplicamos, pela força do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, que vá ao encontro desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa ferida, machucada, Senhor, prostrada na cama, Senhor, que há tantos dias não dorme, não come direito, Senhor, com tantas dores musculares, tantas dores nos ossos, Senhor. Mas o Senhor sabe as grandes causas dessa enfermidade física. Só o Senhor pode, Jesus. Os médicos, Senhor, os aparelhos, os exames até podem mostrar, até podem explicar, Senhor, fisicamente, cientificamente o que está acontecendo, mas só o Senhor que vê o coração, e assim mesmo quando deixa entrar, pode saber e sabe a raiz dessa enfermidade, e sua palavra, Senhor, que penetra a medula, que vai lá no mais íntimo desse ser. Arranca, Senhor, a raiz dessa enfermidade. Tira, Senhor, toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento, toda a amargura, toda a tristeza, Senhor. Senhor, como o demônio está conseguindo envolver essa pessoa, além da doença física, Senhor, como essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse padre, essa freira, Senhor, esse menino, essa menina, como eles estão amarrados pelo demônio, Senhor,
com tantos sentimentos negativos, pecaminosos, sujos, pornográficos, Senhor. Por isso suplicamos, Senhor, para a cura, a libertação. Sim, Senhor, há muita contaminação nesse coração, contaminação que vieram pelas falsas doutrinas, pelas mentiras, pelas músicas sujas, encardidas, pelas novelas, pelos filmes, pelos seriados, Senhor, pelos programas imundos que invadiram esse coração. Senhor, essa pessoa é viciada em tudo isso. Senhor, essa pessoa está contaminada pelo espírito da inveja, do ciúme, do ódio. Por isso está tão amarga, Senhor. Liberta, Senhor. Senhor, liberta esse sacerdote. Ele é teu ungido, Senhor. A alegria do demônio, Senhor, é que ele continue no pecado. A alegria do demônio, Senhor, é que esse sacerdote, esse seminarista, esse religioso, essa religiosa continue mergulhado no pecado, continue, Senhor, com essa vida dúbia, continue, Senhor, com essa vida cheia de hipocrisia, mas nós sabemos que o Senhor não deseja isso. Por isso, Senhor, por tua infinita misericórdia, arranca, Senhor, esse sacerdote, essa freira, esse seminarista, esse religioso, essa religiosa, esse consagrado, esse pai, essa mãe, esse jovem, essa criança. Arranca o Senhor da podridão que o pecado vem amarrando há tantos e tantos anos. Por tua misericórdia, Senhor, toque agora, Senhor, nessa pessoa. Essa pessoa que nesse instante está se abrindo, Senhor, abrindo seu coração e dizendo: eu não quero mais viver na hipocrisia, eu não quero mais viver na mentira, eu renuncio ao meu pecado, eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado, eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune, eu renuncio às falsas doutrinas, eu renuncio ao ciúme, eu renuncio à mentira, eu renuncio à visão errada, estragada e distorcida, eu renuncio. Mas, Senhor, é na tua autoridade também que nós mandamos embora do coração e da vida desse meu irmão e dessa minha irmã esse encosto, essa possessão, essa dominação, Senhor, principalmente a partir desse espírito de mentira. E em teu nome, Senhor, ordenamos que esse espírito maligno seja lançado aos pés da cruz redentora de Jesus, porque ele é o mentiroso, aquele que se traveste de anjo de luz, aquele que grudou-se nessa pessoa e fica colocando na cabeça da pessoa que a pessoa é fraca, que a pessoa não consegue. Em teu nome, Senhor, que nós impomos nossas mãos agora sobre essa pessoa e a libertamos, Senhor, para a honra e glória do seu nome. A libertamos, Senhor, porque ela lhe pertence. Você repita dentro do seu coração, e se quiser com a boca: eu pertenço a Deus, eu sou exclusivo de Deus, eu não tenho comunhão com nenhuma espécie de demônio, eu renuncio toda e qualquer ação consciente ou inconsciente do maligno, eu renuncio toda e qualquer ação consciente e inconsciente do maligno no presente ou no passado e até dos meus antepassados. Eu quebro agora toda a cadeia de dominação, toda a cadeia de vício, eu renuncio esse vício na autoridade e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu renuncio essa enfermidade, eu jogo essa minha doença, essa minha paralisia, minha cegueira, minha surdez, eu jogo agora a minha doença aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és o meu único Senhor. Eu proclamo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha história, Jesus Cristo é o Senhor do meu passado, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, Jesus Cristo é o Senhor dos meus pensamentos, Jesus Cristo é o Senhor da minha lembrança, Jesus Cristo é o Senhor da minha memória, Jesus Cristo é o Senhor do meu corpo, Jesus Cristo é o Senhor da minha sexualidade, da minha afetividade, Jesus Cristo é o Senhor do meu dinheiro, Jesus Cristo é o Senhor do meu tempo. A partir de hoje não tenho mais nenhum outro Senhor a não ser Jesus Cristo, que morreu por mim, que deu a sua vida por mim. Nele eu creio, a Ele eu lanço agora tudo que não presta da minha vida, toda enfermidade física, psíquica, afetiva, espiritual.
toda enfermidade consequente de contaminação consciente ou inconsciente, de falsas doutrinas, das mentiras, as mentiras dos vícios, as mentiras do pecado, da prepotência. Hoje eu lanço fora o meu orgulho, eu arranco, Senhor, essa casca de orgulho e de prepotência. Eu prostro-me, Senhor, diante da tua presença e o proclamo: tu és o meu Senhor, tu és o meu único Senhor, tu és o Deus da minha vida. E a partir de hoje, Senhor, eu não servirei nenhuma outra manifestação maligna, principalmente aquela que vem em forma de orgulho, de vaidade, de prepotência, que quer me levantar para me derrubar. Eu renuncio a tudo isso, proclamo Jesus como meu Senhor e peço: Maria, Mãe de Deus, Mãe da igreja, Nossa Senhora que pisou a cabeça da serpente, interceda por mim nessa hora. Eu me entrego, ó Mãe Santíssima, pelas tuas mãos ao coração do Pai. Eu coloco agora todo o meu ser, toda a minha vida sobre esse altar do Senhor. Estenda sua mão na direção do altar, coloque sobre o altar a sua história de pecado, a sua história de fraqueza, a sua história de miséria. Coloque em cima desse altar. Daqui a pouco aqui serão colocados o pão e o vinho misturado com a água. Coloque aqui a sua miséria. Não importa onde você se encontra agora, não importa o estado que você está, tome posse do senhorio de Jesus, e para a honra e glória dele, para louvor e glória dele, para ser canal de milagre, abra o seu coração para colher os milagres de Deus. Lança fora as sujeiras, conscientes ou inconscientes, e suplica: Espírito Santo, transforma tudo isso, transforma a minha vida, transforma todo o meu ser. Quero ser criatura nova, quero ser homem novo. Hoje eu começo, Senhor, uma vida nova. Lanço, Senhor, no seu coração a minha miséria, porque quero alimentar-me com a sua misericórdia.